queria perguntar outra coisa. A gente deve estar provavelmente no meio da Copa do Mundo, que vai ser no Catar, que está sendo no Catar. E eu queria que... foi-se criado um monte de mito, né, sobre como é praticado o islamismo lá no Catar, e que era muito extremo, e que era muito conservador. Eu queria, com conhecimento do Sheikh e a percepção da Mariam, que ela contasse da experiência dela no Catar, porque ela visitou, e qual percepção que ela teve do islamismo lá. E o que um ocidental também pode se preparar, que está indo ver os Jogos da Copa, em questão de comportamento e tudo mais. Como que uma pessoa deve se portar lá? Em relação à religião, como que eu enxerguei... Ó, primeira coisa que eu bati o olho e falei, nossa, olha que diferente. As mulheres lá, elas usam muito o cabelo aparecendo. Tipo assim, pela religião, a gente não pode mostrar nada do cabelo. Tem que ficar assim, do jeito que eu tô usando. E lá, a maioria das mulheres só joga um pano, assim, e metade do cabelo fica aparecendo. Sério? E esse foi o primeiro, assim, impacto. Você já foi pro Catar, Chá? Já. E você também percebeu isso? Já. Eu morei na Arábia Saudita, morei naquela região lá, então eu já Sim. vi bastante então coisa. Os dois têm muita coisa para contar. Dubai também. Dubai eu nunca fui, mas Dubai também tem isso. Eles só jogam cabelo, só jogam um lenço, o pescoço do aparecendo. E isso foi o primeiro impacto. Falei, nossa, olha. Mas é cultural, né? É uma questão muito cultural. E em relação do país, tipo, é um país muito assim, inovador. Se você for ver, lá é uma monarquia, né? E aí as mulheres, a rainha, né? Rainha, né? Como que ela chama? A Mira? A princesa, né? Desculpa. É que é o rei, né? Não é a rainha. Ela não usa hijab, ou às vezes ela usa e ela coloca as irmãs do rei também. Pela religião tem que colocar. Então, as pessoas têm essa visão que o país é super conservador e que não sei o quê. E se for em relação ao hijab, tipo, é bem tranquilo. Uhum. E não é obrigatório usar lenço no país, não é obrigatório usar a abeia, que é aqueles vestidos. Só que também você não pode colocar blusa de alcinha, essas coisas. Agora, na época da Copa, Shorts. não sei como que vai ficar a flexibilidade disso. E depende dos lugares também. Tipo, os shorts mais comprido, não mostrar muito o corpo. Uhum. Em relação a andar na rua, estádio, mulher pode sim entrar no estádio. Eu fui no Education City, que é um lugar que tem vários... É um lugar super tecnológico lá, inovador, o Catar. Tem várias faculdades de todo o mundo que saem dos Estados Unidos, de Londres, e tem as suas unidades lá na Education City, que é um instituto, e foi criado por ela, pela esposa do rei. E o país, sério, é muito gostoso de ficar. Acho que não tem uma dificuldade muito assim para o brasileiro. Uhum. Se o brasileiro, tipo, a questão de beber, se a questão de beber, não vai ter bebida alcoólica à mercê. Tem nos hotéis internacionais, carne de porco também não tem. Agora em relação ao toque, essas coisas. Não pode ter contato físico de beijos, essas coisas mais calientes, assim, em público. Tipo, o Brasil fez gol. Você não vai lá e começa a abraçar o pessoal da rua, né? Não, abraçar você pode, mas aí... Agora, tipo assim, uma mulher assim... Mas se você tá com seu marido, você pode andar de mãos dadas, você pode abraçar seu marido. Agora, beijos, essas coisas, não. E como é que vocês enxergam? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, em teoria, é um estado que não é regido por religião alguma, né? Laico, né? Entre aspas. Entre aspas, assim, põe aspas nisso. Diferente do Catar, por exemplo, já que a gente está falando do Catar. Como é que vocês veem como positiva a influência do Islã no poder público? Vocês acham que é uma coisa interessante, funciona legal e tal? Seria maneiro se o Brasil fosse um parecido? O que vocês pensam sobre isso? A minha opinião é que não é muito maneiro, não. Eu acho que ia ser mais legal se fosse uma coisa mais abrangente. Mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Só um segundo antes de você responder. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um projeto que é Mariam pelo Mundo. Então, eu viajo os países árabes e muçulmanos entrevistando mulheres desses países para mostrar qual que é a realidade delas para as brasileiras. Baita projeto, inclusive, se você não assistiu, vai assistir. Quem quer patrocinar, patrocina aí, tá? E eu fui e no Catar entrevistei mulheres muçulmanas e não muçulmanas que moram no Catar.
E eu perguntei isso. O que você acha da religião estar influenciando na sua vida em determinadas coisas? Eu perguntei, vocês voltariam para o Brasil ou vocês continuariam no Catar? Ninguém gostaria de voltar para o Brasil. Ah, mas é que essa pergunta aí, né, Mari? Não, ninguém. Não, mesmo com todas as limitações, e não são limitações grandes. Que limitação é? Tipo, você não pode dar um beijo na boca em público, você não pode beber em público, não tem bebida alcoólica a fácil acesso. Então, são coisas que, se você colocar na balança, segurança, não tem nem. O que compra segurança? O que compra saúde? Ter uma saúde de qualidade, que você não paga, você ter transporte, tudo. Então, ninguém voltaria. Então, acho que quando você está dentro de uma realidade, às vezes a gente vê por fora, nossa, mas eu não vou poder fazer isso, mas você tem outras coisas que são infinitamente, que você consegue fazer trocas, porque não tem como ter tudo na vida. Você acha que essas coisas, segurança, educação, saúde, etc., que são coisas que foram alcançadas lá, você acha que elas só foram alcançadas porque o Islã está no poder? Eu acho que tem relação, com certeza a religião tem relação, sim, com tudo isso, mas também o Catar é um país super rico e é um país rígido também em questão de controle das coisas. Você não vê uma cidade suja e você não vê um policial armado. Mas lá. você diria que isso é por causa da religião? Sim, a religião influencia, porque em tudo, a religião, em questão de como você tratar o próximo, como você cuida da sua casa. O governante tem que cuidar do país como ele cuida da sua casa. Tá. É isso? E a sua percepção, Chico? Você falou sobre a questão do Catar, né? Isso. Questão, dentro da religião islâmica, você tem questões que são pétreas, são imutáveis, e questões secundárias. Então, a base da religião islâmica, você não vai ter ninguém, qualquer vertente que falar, olha, nós temos 5 orações diárias. Não, essa vertente, ela acredita que são 6 orações. Ela deixou de ser muçulmana já automaticamente, porque a referência, que é o Alcorão, diz que são 5 e pronto. Né? Não dá para mudar. Não dá para mudar. Então, enquanto as questões pétreas, as questões básicas, imutáveis, estiverem sendo respeitadas, as questões secundárias podem ser maleáveis de acordo com cada época, de acordo com cada cultura. Então, por exemplo, o hijab é obrigatório. Deus ordenou o hijab. Perfeito. Agora, a cor, como é que quer vestir. A marca, né, Maria? A marca, né? A marca e depende da localidade, da cultura. Então, na África, você vai ver as muçulmanas usando todo o colorido possível. Então, adaptaram para a realidade deles o hijab. A mesma coisa, o não consumo de carne de porco. Eu venho para o Brasil e aí tem a feijoada. E eu não posso comer a feijoada nem de quarta nem de sábado. E como é que eu faço, então? É só trocar a carne de porco por frango, por carne. Exatamente. E tal, e tá tudo bem.